Bom dia! Hoje o nosso grupo vai apresentar uma revisão que tem como título Comer por quê? Quando a sociedade deixa de ser uma refeição e vira uma molécula, sob a orientação do professor Fabrício Rios. Bom, para iniciarmos a apresentação, é importante relembrar que a obesidade é hoje um dos maiores desafios da saúde pública, não só pelo aumento de casos, mas também pelas consequências que traz para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Quando falamos de obesidade, não estamos tratando apenas de excesso de peso, mas de um processo muito mais complexo que envolve fatores tanto biológicos, comportamentais e sociais. Nesse contexto, entender a fome e a saciedade é essencial, porque o corpo não come apenas por vontade. Ele responde a sinais hormonais e neurais que regulam o apetite. Entre esses sinais, o GLP-1 ganha destaque, porque participa da comunicação entre o intestino e o cérebro, aumentando a saciedade e reduzindo a fome. Por isso, os medicamentos usados no tratamento da obesidade surgem como consequência desse avanço no entendimento do corpo, mas ao mesmo tempo, seu uso também levanta discussões importantes sobre efeitos colaterais, limites terapêuticos e impactos sociais que vão ser abordados ao decorrer dessa apresentação. Agora a gente vai falar a respeito da fisiologia da fome e da saciedade. Em primeiro plano, a gente tem uma imagem aqui que está no nosso artigo e traz também um entendimento de maneira mais didática a respeito, principalmente ali do hipotálamo, do núcleo arqueado e das suas conexões. Então, a gente entende que o hipotálamo ele é um centro integrador da homeostase energética e ele tem dois grupos principais de neurônios. O primeiro grupo é o NPY e AGRP, que são neurônios que estimulam a fome. Eles são ativados principalmente durante o jejum e também pela grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago. E além disso, isso propicia um menor gasto energético, porque o organismo economiza energia. E em oposição, a gente tem o outro grupo, que são os neurônios PONC e CART, que promovem a saciedade. E eles são estimulados principalmente pela leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, e a ativação desses neurônios se dá pela liberação de alfa-MSH, que atua nos receptores MC4R. O que reduz a ingestão alimentar. Mas o cérebro não recebe apenas informações do tecido adiposo. O trato gastrointestinal envia sinais ao sistema nervoso por meio do nervo vago e que chega ao núcleo do trato solitário e posteriormente ao hipotálamo. E além disso, a gente tem a microbiota intestinal, que também influencia nesse processo por meio da produção de metabólitos e também de neurotransmissores. E outro componente importante é o sistema de recompensa, que tem hormônios ali que atuam, como a dopamina, que aumenta o desejo por alimentos palatáveis, e também temos a serotonina, que tem um efeito oposto, porque ela favorece a saciedade. Já os endocannabinoides estimulam ainda mais o apetite. Por fim, a gente tem o estilo de vida que também modula esse sistema, como, por exemplo, a pessoa que dorme pouco e aumenta a grelina e reduz a leptina, o que favorece a fome. E também temos o estresse, que eleva o cortisol e aumenta a preferência por alimentos ricos em gordura e açúcar. Outra coisa também, a gente tem o oposto a isso, que é a prática regular de exercícios que melhora a sensibilidade à leptina e auxilia também no controle do apetite. Compreender esses sistemas, esses mecanismos, é fundamental para a gente compreender doenças como a obesidade, a compulsão alimentar e a anorexia nervosa. Dando sequência à nossa apresentação, estaremos agora falando sobre uma perspectiva mais evolutiva e histórica sobre a busca por tratamentos contra a obesidade, que foi marcada por uma evolução complexa da ciência farmacêutica, com destaque para duas substâncias que alteraram profundamente a regulação do apetite no cérebro, a anfetamina e a sibutramina. No século passado, mais especificamente em 1887, pelo químico Lazare Edelian, as anfetaminas surgiram como potentes supressores da fome através de um mecanismo de ação central direto no sistema nervoso central. Elas atuam estimulando a liberação maciça de catecolaminas, especificamente a dopamina e a noradrenalina, diretamente nas fendas sinápticas, além de inibir o armazenamento desses neurotransmissores.
Esse excesso de sinalização simula um estado constante de alerta, o que anula a sensação de fome. O preço dessa hiperestimulação, contudo, revelou-se alto. O aumento descontrolado de dopamina ativava fortemente as vias de recompensa cerebral, gerando um altíssimo potencial de dependência química. Além de graves efeitos adversos, como insônia, ansiedade extrema, surtos psicóticos e taquicardia severa. Anos mais tarde, buscando contornar esses riscos, a ciência desenvolveu-se a sibutramina, um anorexígeno de segunda geração com que um mecanismo de ação fosse focado na homeostase energética do corpo central, ou seja, o controle da saciedade. Ao contrário da anfetamina, a sibutramina não força a liberação de neurotransmissores. Ela atua como um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ao bloquear os transportadores responsáveis por recolher essas moléculas na fenda sináptica, ela prolonga o tempo de ação das mesmas e o tempo de ação delas no hipotálamo, potencializando os sinais da saciedade e promovendo um leve efeito termogênico. No entanto, o acúmulo contínuo de noradrenalina na periferia do corpo trouxe à tona novos riscos. Grandes estudos clínicos demonstraram que esses mecanismos elevavam a pressão arterial e a frequência cardíaca a níveis perigosíssimos, o que levou ao aumento significativo de riscos de infartos e acidentes vasculares cerebrais em pacientes predispostos e forçou a retirada da sibutramina de vários mercados internacionais. E restringiu severamente seu uso, consolidando a lição de que modificar a química cerebral do apetite exige o equilíbrio cirúrgico entre eficácia e segurança cardiovascular. Quando falamos em análogos de GLP-1 e agonistas de incretina, estamos falando de 3 fármacos que compartilham o mesmo eixo de ação, mas que se diferenciam de forma bastante relevante para a prática clínica. A liraglutida foi a pioneira, é um análogo de GLP-1 humano com altíssima homologia à molécula endógena e sua modificação química, acilação com ácido palmítico, permite que ela se ligue à albumina e resista à degradação, garantindo eficácia por 24 horas. Ela estimula a insulina de forma glicose independente, suprime o glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e age no sistema nervoso central, promovendo a saciedade. A semaglutida faz essencialmente o mesmo, mas com uma potência clínica superior e meia-vida que permite dose semanal, o que já representa uma vantagem importante de adesão. Em ensaios clínicos, ela promoveu a redução média de cerca de 15% do peso corporal. Agora nós vamos comentar um pouco sobre os principais medicamentos envolvidos, então, nesse processo de perda de peso. Nós temos a semaglutida, primeiramente um agonista do receptor do GLP-1, que é o hormônio peptídeo semelhante ao glucagon. A semaglutida vai promover essa perda de peso através da supressão do apetite e o aumento da saciedade, que é o maior foco desse medicamento, além do retardo do esvaziamento gástrico e redução da ingestão energética. Em relação à farmacologia molecular, explica por que a semaglutida pode ser associada. A semaglutida ela é 94% homóloga ao GLP-1. Ela é modificada para ser mais resistente a DPP-4, que é uma enzima que atua quebrando hormônios e proteínas, principalmente as incretinas, que estão associadas com esse controle de açúcar no sangue. Então, a semaglutida ela apresenta um tempo de meia-vida maior. E como se dá, então, a atuação da semaglutida no sistema nervoso central? Nós temos 2 populações neuronais que expressam o GLP-1, justamente que é a porta de entrada da semaglutida, que seriam a população neuronal POMC e a GRP. Ambas possuem esses receptores GLP-1. O sistema POMC é o principal sistema neuronal anorexígeno do corpo. Então, o sistema anorexígeno é o responsável pela supressão do apetite e pelo aumento da saciedade. Então, para ativar esse sistema, a gente precisa ter receptores de GLP-1, também canais catiônicos que vão regular essa excitabilidade neuronal. Quando a gente tem o uso da semaglutida, nós temos essa ativação da semaglutida com o receptor, e a partir dessa ligação, nós temos a liberação do alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de melanócitos alfa. Essa ligação vai fazer com que tenhamos uma outra ligação desse alfa-MSH com MC4R, que são receptores de melanocortina 4. Essa ligação vai gerar sinais de saciedade e aumento do gasto energético. Além disso, nós também temos um aumento do tônus excitatório glutamatérgico sobre esses neurônios POMC, com o uso da semaglutida. Nos neurônios AGRP, que são neurônios que expressam peptida GULT, nós temos são os principais neurônios orexígenos do cérebro, da via orexígena. Essa via orexígena é responsável pelo desejo de se alimentar, pelo desejo da ingestão alimentar. E são inibidos indiretamente, ao contrário dos neurônios POMC, que tem ali uma ativação direta, nós temos uma inibição indireta nessa população neuronal, que é feita a partir da ligação semaglutida a interneurônios que liberam GABA, então interneurônios GABAérgicos.
Quando tem essa ligação, então, temos liberação de GABA, nesses neurônios da GRP ficarão inibidos. Além disso, também temos uma redução da entrada estatória glutamatérgica. Também nós temos aspectos hedônicos envolvidos, então a gente tem uma redução do sistema hedônico, que é o sistema de recompensa do cérebro, que vão modular, então, os circuitos dopaminérgicos de recompensa, diminuindo o prazer e a motivação associados a esse consumo de alimentos, principalmente os palatáveis, que são ricos em gorduras e açúcares, o que vai contribuir para a menor ingestão alimentar também e a perda de peso. A tirzepatida é onde a farmacologia fica mais interessante. Ela não é seletiva para o GLP-1R, é uma agonista dual, atuando também no receptor GIP, peptídeo inibidor gástrico, e seu perfil é descrito como enviesado nas doses eficazes. Ela ocupa mais o receptor de GIP do que o de GLP-1, e nesse último favorece a geração de AMP cíclico, em vez de recrutamento da beta-arrestina. Isso parece amplificar a secreção de insulina e contribuir para a perda de peso por vias que vão além da simples redução da ingestão alimentar. As reduções chegaram a 22% do peso corporal em alguns estudos. Em termos comparativos, a hierarquia de eficácia para a perda de peso é clara. Tirzepatida supera a semaglutida, que supera liraglutida. Mas vale ressaltar que não há ensaios de comparação direta entre tirzepatida e semaglutida em obesidade, e fatores como custo, via de administração e perfil do paciente continuam sendo determinantes na escolha terapêutica. Antes do uso dos medicamentos, é necessário avaliar todos os benefícios, com os efeitos adversos e também os riscos que eles podem fornecer à saúde. Alguns desses benefícios são o controle do apetite e da saciedade, que talvez seja o mais perceptível pelo paciente. Então, esses medicamentos eles agem no sistema nervoso central e aumentam a sensação de estômago cheio, diminuindo a velocidade com que o estômago se esvazia e também reduz a vontade do paciente de consumir alimentos calóricos. Também melhora os níveis de açúcar no sangue, então ajuda no controle glicêmico, que pode colaborar também para o controle da diabetes do tipo 2. Reduz os eventos cardiovasculares maiores, como infartos, derrames, também desacelera a piora da doença renal crônica e diminui o acúmulo de gordura e de processos inflamatórios e cicatrizes no fígado em pacientes que têm disfunção hepática. Alguns dos efeitos adversos mais comuns ocorrem afetando o trato digestivo e acontecem principalmente no início do uso desse medicamento ou quando a dose dele é aumentada. Então, alguns sintomas gastrointestinais mais frequentes são as náuseas, os episódios de vômito, a diarreia ou a constipação, também a má digestão, então podem surgir dores na região do abdômen e o excesso de gases também. Agora, alguns dos riscos clínicos que podem causar complicações mais graves, como o aumento do risco de desenvolver pedras na vesícula, bem como a pancreatite aguda, também as lesões renais e em pacientes que já têm essa predisposição, tem um risco de piora inicial da retinopatia diabética e, devido ao emagrecimento muito rápido, o paciente pode perder massa magra e sofrer uma redução de densidade dos ossos. Os benefícios só compensam os efeitos e os riscos se houver um manejo clínico atento. Lembrando também que a obesidade é uma condição crônica, então o uso e manejo desse medicamento é de forma contínua e a longo prazo, e se houver a interrupção desse medicamento, ocorre a recuperação do peso que foi perdido. Falando dos aspectos éticos e social do uso do medicamento emagrecedor, os agonistas do receptor do GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, elas revolucionaram o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. No entanto, seu uso ultrapassou o ambiente clínico e passou a fazer parte de um debate maior sobre saúde, estética e padrões corporais. Hoje, observamos um processo de medicalização do emagrecimento em que a magreza passa a ser associada à saúde, sucesso e autocontrole, enquanto o corpo gordo ele é frequentemente estigmatizado. Esse cenário favorece a busca por medicamentos não apenas por necessidades clínicas, mas também por pressão social e estética. As redes sociais têm grande influência nesse processo, com uma divulgação de resultados rápidos por influenciadores e celebridades. Muitas vezes sem embasamento científico, estimula o off-label sobre esses medicamentos e aumenta a procura por tendências digitais e não por critérios médicos. Sobre o ponto de vista bioético,
Esse uso indiscriminado é preocupante. Quando utilizado por pessoas sem indicação clínica, esses medicamentos podem causar efeitos adversos como náusea, pancreatite, colelitíase, perda de massa muscular, alterações psicológicas e, mais recentemente, estudos sugerem uma possível associação como neuropatia óptica isquêmica, que pode levar a uma perda irreversível da visão. Outro aspecto relevante é a equidade no acesso. O alto custo dessas terapias fazem com que elas sejam acessíveis principalmente à população com maior poder aquisitivo. Além disso, o aumento da procura para fins estéticos contribuiu para episódio de desabastecimento, dificultando o acesso de pacientes que realmente dependem desse tratamento. Com isso, recomenda-se que esses fármacos sejam utilizados apenas quando houver indicação clínica bem estabelecida, sempre associada a mudanças no hábito de vida, respeitando os princípios éticos, a segurança do paciente e a equidade no acesso aos pacientes. Para concluir, percebe-se que a obesidade exige uma leitura muito mais ampla do que aquela baseada apenas na alimentação excessiva ou na disciplina individual, já que envolve repercussões clínicas, sociais e econômicas que consolidam como um problema persistente de saúde pública. Nesse cenário, os avanços no entendimento dos mecanismos reguladores do apetite contribuirão para ampliar as possibilidades terapêuticas e abrirão espaço para intervenções farmacológicas mais direcionadas. Ainda assim, a incorporação desses recursos ao cuidado não elimina a complexidade do problema, pois o seu uso demanda avaliação criteriosa, acompanhamento contínuo e consideração dos limites que envolvem custo, acesso e manutenção dos resultados e segurança em longo prazo. Desse modo, o enfrentamento da obesidade depende menos de soluções isoladas e mais de uma abordagem integrada, capaz de articular conhecimento fisiológico, prática clínica e responsabilidade social, para que o tratamento não seja apenas eficaz, mas também sustentável e coerente com a realidade dos pacientes. Obrigado.